Então vamos continuar aqui nosso estudo de programação em Rush do zero, usando apenas a documentação. Nesse capítulo aqui a gente está começando o capítulo 6, que é o capítulo sobre enumeração e uso de padrões, né? De regex talvez. Estou falando pattern matching aqui, né? Então deve ser de padrões de regex. Ou então talvez seja aquele match que a gente viu bem no comecinho, no capítulo 2, sobre aquele programa de adivinhar o joguinho, lembra? Eu acho que eu ainda tenho ele aqui. Acho que é esse aqui, né? É esse mesmo, adivinha o número. Aí ele usa esse match aqui, essa palavra match. Talvez ele vai falar disso aqui junto com os enumeradores, né? Até porque eu lembro dele ter dito que esse ordering aqui que a gente usou no capítulo aqui era um enumerador também, que poderia enumerar os possíveis valores, ou melhor, os possíveis resultados da comparação de um número, né? Um número poderia ser ou menor que outro, ou maior que outro, ou igual a outro, né? Então eles usam esse enumerador aqui, a gente usou, né, no capítulo 2. Então eu acho que ele está falando disso aqui nesse capítulo 6. Mas vamos seguir, né, para descobrir o que é. Então, definindo um enumerador, né? Onde uma structure te dá uma maneira de agrupar junto dados relacionados campos relacionados a um dado, né, como por exemplo retângulo com seus campos de largura e altura, né, o enumerador te dá uma maneira de dizer um valor entre um conjunto de possíveis valores. Por exemplo, a gente pode dizer que um retângulo é de um conjunto de possíveis formas, que também inclui, por exemplo, um círculo ou um triângulo. O retângulo seria mais um, né? Então, para fazer isso, o Rust te permite codificar essas possibilidades como um enumerador. Ou um enum, né? Vamos usar a palavra enum apenas. Vamos olhar a situação onde a gente pode querer expressar em código e ver por que enumeradores, enum, são úteis e mais apropriados em structs nesse caso. Diga, por exemplo, então que a gente vai trabalhar com endereços de IP. Hoje em dia existem dois maiores padrões usados em IP, versão 4 e versão 6, né, IPv4 e IPv6, porque esses são as únicas possibilidades de um endereço de IP que nosso programa vai descobrir, né, vai enfrentar. A gente pode enumerar então todas as possíveis variantes que é daí então que vem, de onde vem o enumerador, né, de onde ele pega seu nome. Qualquer endereço de IP, seja a versão 4 ou 6, tem um endereço, mas qualquer endereço de IP pode ser ou versão 4 ou versão 6, mas não podem ser os dois ao mesmo tempo. Essa propriedade do endereço de IP faz que o enumerador é apropriado porque o valor de um enumerador também pode ser apenas um por vez, não pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Tanto as versões do 4 e do 6 são ainda fundamentalmente endereços de IP, não importa se é o 4 ou 6, então para isso eles deveriam ser tratados do mesmo tipo quando o código está lidando com situações que se aplicam a qualquer endereço de IP. A gente pode então expressar esse conceito no código definindo um IP address kind, um enumerador, e listando todos os possíveis tipos de IP, ou nesse caso o V4 e o V6, versão 4 e 6, né? Então essas seriam as variantes de um enum. Então vamos levar isso aqui para o código já. Deixa eu diminuir a tela aqui. Aqui vamos criar um novo projeto para enums. Vou chamar de enum. Enums. Deu um erro aqui no nome, ele não deixou criar com enum, né? Porque é uma palavra reservada do Rush. Tá certo. Não sabia disso. Então, entrando aqui em enums, vamos fechar esses anteriores aqui. Abrir o nosso projetinho de enum. Então, a gente pode definir usando a palavra enum, IP, addr, kind, teria o V4 e o V6, né? Então, agora o IPv4 o IP address kind, agora é um tipo de dados que a gente pode usar em outras partes do código, né? Ou seja, data type, o tipo de dado, né? Está referenciando, então, assim como na struct a gente pode criar nossos tipos de dado, o enum também é um tipo de dado que a gente cria.
Então, valores do enum. A gente pode criar instâncias de cada uma dessas duas variantes desta maneira, chamando o nome do enumerador, dois pontos, e a sua variante, né? V4 ou V6. Então, aqui dentro a gente pode, por exemplo, let pv4 igual a paddressKind e V4. E, mais uma vez, para variar, eu esqueci de novo de desligar o autocomplete. Eu não gosto de estudar com autocomplete. E uma outra versão aqui seria o let ipv6 igual ipaddressKind v6. Então, note que essas variantes do enum estão em um espaço de nomes sobre o seu identificador, que é o nome, né, ipaddressKind. E a gente usa os dois pontos, né? Isso aqui é útil, que nem no C++, por exemplo. Isso é útil porque agora os dois valores PV4 e V6 são do mesmo tipo, que é o ipaddressKind, né? O tipo de IP address. A gente pode então, por exemplo, definir uma função que recebe um ipaddressKind. Por exemplo, aqui, né, ele chama uma função rota que recebe um ipaddressKind, né? E a gente pode chamar essa função com qualquer uma dessas variantes, né? Por exemplo, route passando o V4 ou um V6, ou então passando simplesmente o for direto, né? Vamos tentar fazer isso aqui. Copiar isso, jogar aqui. E cargo run. Por enquanto ele só deu um warning, né? Provavelmente dizendo que não está usando. Se eu tentar chamar aqui embaixo, por exemplo, route para IPv4. Ups. Mais uma vez, ele compila normalmente, não dá nenhum erro. Ou seja, eu posso chamar uma função que recebe um ipaddressKind, que nem se fosse uma struct também, né? Então, usar enumeradores tem mais vantagens. Pensando mais sobre nossos tipos de endereço de IP, no momento a gente não tem uma maneira de armazenar o endereço em si, né? Ou seja, o dado do endereço de IP. A gente tem apenas qual tipo que é, V4 ou V6. Então, dado que você apenas aprendeu a structs no capítulo 5, você poderia ficar tentado a resolver esse problema com structs como mostrado abaixo aqui. Então ele declara o enum, né, dos tipos. Depois uma struct, que tem o tipo, esse ipaddressKind aqui. Né? E logo embaixo uma string address, que seria o endereço em si de IP. E ele pode, por exemplo, declarar duas variáveis aqui do tipo endereço de IP. Um do tipo V4, com endereço igual a essa string. O outro do tipo V6, com um endereço igual a essa string aqui, que é o localhost, né, do IPv6. Então a gente definiu uma struct ipaddress que tem dois campos, um tipo, que é do tipo addressKind, né? Foi meio redundante o tipo aqui, mas é do tipo addressKind, o enumerator, né? E o endereço, que é do tipo string. A gente então tem duas instâncias dessa struct, a primeira a home e a outra é essa loopback aqui, né? Que tem o valor IPv4 e o seu tipo é o IPv4 como seu tipo e seu endereço associado é o localhost, e a segunda também loopback, da mesma maneira que tem o tipo V6 e a string 001, que é o localhost, né? A gente usou esse struct então para juntar tanto o tipo quanto o endereço juntos. Então agora a variante está associada com um valor também, né? A variante V4 posso ter vários valores diferentes, né? No entanto, né, representar o mesmo conceito usando apenas um enum é mais conciso, ao invés de um enum dentro de uma struct. A gente pode colocar dados diretamente dentro de uma variante do enumerator. Então, essa nova definição do IP address do enumerator diz que tanto o IPv4 quanto o V6 variantes têm associados a ele uma string. Então, aqui, por exemplo, antes era só V4 e V6, agora ele abre um parênteses e passa uma string, né? E ele mudou também o nome do enumerator para IP address. Então isso seria algo assim. Ele mudaria aqui, passaria um string e um string para cada um dos tipos. E aqui embaixo, na hora de declarar,
ele chamaria, por exemplo, assim, né? String from, o V4 seria 127001, e aqui string from 2.1, e é isso aí, ele cria mais um tipo, né? Mas e é isso aí. Então a gente junta os dados a cada variante diretamente no enumerator. Então não tem necessidade de criar uma struct a mais. A própria enum já age como uma struct. Então aqui é mais fácil ver aqui um outro detalhe de como os enumeradores funcionam. O nome de cada variante do enumerador que a gente definiu também se torna uma função que constrói uma instância do enumerator. Então, construct, né, ele deve chamar um construtor aqui. Ou seja, o IP address V4 é uma função que recebe uma string e retorna uma instância desse objeto aqui, a IP address, né, desse tipo IP address. E a gente automaticamente recebe esse construtor definido como o resultado de definir o enum. Então, você não precisa definir como o enum vai criar esse construtor, né? Ele já é criado automaticamente. Tem outra vantagem de usar o enumerator ao invés de uma struct. Cada variante pode segurar diferentes tipos e quantidades associadas de dados, ou seja, não apenas uma string, né? A versão 4 do endereço de IP vai sempre ter 4 componentes numéricos com valores entre 0 e 255. Se a gente quiser, então, armazenar o endereço V4 como 4 valores unsigned de 8 bits, mas ainda querer expressar o V6 como uma string, a gente não poderia fazer isso como struct. E o enum faz isso, nesse caso, mais rapidamente. Simplesmente, ao invés de eu passar uma string aqui, né, eu posso passar 4 unsigned de 8 bits. Né? O 8, o 8, o 8, o 8. E aqui, então, ao invés de eu declarar como V4, eu posso declarar 170001. Seria do mesmo jeito um IPv4. Como ele mostrou aqui, né? Então, a gente mostrou várias maneiras diferentes de definir estruturas de dados para armazenar 4 e versões 4 e 6 do endereço IP. No entanto, como é de se esperar, né? Querer armazenar endereço de IP e codificar qual tipo eles são é uma coisa comum e a biblioteca padrão já tem isso para a gente. Vamos olhar então como na biblioteca padrão define o IP address, o endereço de IP. Tem o exato o enum e suas variantes que a gente definiu e usou, mas também embute os dados de endereço dentro das variantes na forma de duas structs diferentes que estão definidas para cada variante. Então ele tem uma struct IPv4 endereço, tem uma struct IPv4 IPv6 endereço e o enum finalmente de endereço de IP, que é da mesma maneira que a gente usou ali, recebe suas variantes recebem uma struct, ou seja, dá para passar não apenas valores primitivos, mas valores definidos como struct, né? Esse código, então, ilustra como você pode colocar qualquer tipo de dado dentro de uma variante de enumerator. Strings, tipos numéricos ou structs, por exemplo. Você pode até incluir um outro enum. Também, a biblioteca padrão, os tipos da biblioteca padrão geralmente não são muito mais complicados do que você pode pensar. E realmente isso aqui é uma definição bem simples, né? E é assim que é bom. Código simples é código seguro. Note que mesmo através da biblioteca padrão conter uma definição do IP address, a gente ainda pode criar nossa própria definição sem conflito, porque a gente não trouxe essa biblioteca padrão, essa definição, para dentro do nosso escopo. A gente vai falar mais sobre trazer tipos para o nosso escopo no capítulo 7. A gente viu mais ou menos no capítulo 2 também por alto, né, usando aquela palavra use. Então vamos ver um outro exemplo de um enumerator na listagem a seguir. Esse aqui tem uma variedade maior de tipos embutidos em suas variantes. Então ele cria uma enumerator mensagem, né, que tem 4 possíveis variantes. Uma message pode ser quit, sair, uma outra
uma message pode ser um move, de se mover para uma posição XY, que são 2 inteiros, ou então uma message pode ser uma escrita, que recebe uma string, ou uma message pode ser um change color, uma mudança de cor, que recebe 3 inteiros, né, que é o RGB. Isso aqui é muito bom para economizar tempo de codificação de padrões de design, né? Então, esse enum tem 4 variantes, né, como eu falei agora. Definir um enum com suas variantes, como acima da listagem 6.2, é similar a definir diferentes tipos de definições de structs, exceto que o enum não usa a palavra struct, e todas as variantes são agrupadas juntos sobre o tipo message. As structs a seguir podem ter o mesmo tipo de dado que a variante precedente enum. Então, isso aqui seria a mesma coisa que ter uma struct quit message, que é a mensagem de sair, uma struct move message, que tem 2 inteiros, uma write message, que tem uma string, e assim por diante, né? Ou seja, ficaria mais redundante, né? 4 structs para fazer a mesma coisa que você poderia colocar em um enumerator. Mas se a gente usar os diferentes structs, cada um tem o seu próprio tipo, e a gente não poderia facilmente definir uma função que recebe qualquer um desses tipos de mensagens, como poderia com com um enumerator de message definido na listagem 6.2, que é um tipo apenas. Bom, aqui eu meio que discordo, né? Em programação orientada a objetos você poderia fazer isso mais facilmente, com programação abstrata, né? Mas, enfim, é o caso que o Rush não tem, né? Acho que o Rush não tem classes. Não é orientado a objetos, né? Então, isso é mais uma similaridade entre os enumerators e os structs. Como a gente está apto a definir métodos em structs usando o implementation, a gente também pode definir métodos em enumerators. Então aqui está um outro método chamado call, que recebe, que a gente pode definir para o nosso enumerator message. Ou seja, assim como a gente viu anteriormente, a gente pode definir essa keyword, essa palavra reservada implementation, para implementar métodos que são associados a uma struct, e da mesma maneira a gente pode fazer isso para um enumerator, né? Que não deixa de ser uma struct de certa forma, né? Então ele faz aqui, para esse tipo message aqui, esse enumerator message, ele vai ter uma função call que chama a si mesmo. Então, por exemplo, se isso aqui for uma message de escrita, ele vai chamar um call para uma mensagem de escrita, né? De write. Se fosse se aqui eu tivesse declarado um message como, sei lá, como move, por exemplo, né, passando os 2 parâmetros x e y, quando eu chamaria o call, seria para aquele método, enfim. O corpo do método usaria o self para receber o valor que a gente está chamando no método. Nesse exemplo, a gente criou uma variável m que tem o valor de message write, passando essa string hello, mas é uma variante write do tipo message. E esse self vai ser o que estará no corpo do método call quando a gente chama o mCall. Então, quando a gente chama esse self aqui, esse self vai ser então desse tipo write, né? Tem um valor message write, ou seja, esse write aqui vai retornar uma função, vai retornar um construtor para aquela variante write. Então vamos ver um outro numerator da biblioteca padrão que é bem comum e útil, né, que é a option. Antes, deixa eu colocar isso aqui no código. Então, eu posso ter um outro enum message que é do tipo quit, não recebe nada, né? Pode ser do tipo move, que olha só uma coisa que eu notei aqui, ele passou abre e fecha chaves, e aqui ele passou apenas parênteses, né? Curioso isso. X e 32, Y e 32, write, string, ou change color, e 32, e 32, e 32. Então esse aqui é um enumerator message, e aqui embaixo eu poderia usar
o implementation para o message, que teria uma função call, recebendo uma referência, um empréstimo, né, de self. Por enquanto não faz nada aqui, né? A gente pode definir mais à frente. E aqui embaixo na função, vou colocar só uma mensagem aqui, print line calling method. E aqui embaixo eu poderia declarar então let m igual a message do tipo write e mensagem, qualquer coisa. E aqui eu posso chamar o call, better call Sal. E deu um erro aqui para variar, né? Tem que passar do tipo string, né? String from. E aí, calling method, ele chamou aqui. Mais um teste, né? E se eu quiser chamar essa mensagem passada aqui? Tem jeito? Como é que eu faria isso, né? Será que se eu apenas chamar o self funcionaria? Não, né? Como que a gente acessaria esse valor message que eu escrevi mensagem? Como é que eu acessaria ele aqui dentro do call? Não sabemos. Talvez self.0, se aquilo lá for uma tupla, também não. Então, por enquanto isso vai ficar mais para frente. Vamos então finalizar com essa questão do option. Ou será que eu faço isso num vídeo separado? É uma parte bem grande, né? E o vídeo já está com 22 minutos. Acho melhor eu deixar isso para um vídeo separado. Então no próximo vídeo a gente vai continuar vendo sobre esses tipo option, que eu agradeço a presença de todos e até a próxima.